Glória a Deus. Bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre, Jesus Cristo, o Nazareno, o Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte. Aleluia! Está à destra do Pai, com todo poder e glória, e intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a todos que me ouvem e que me ouvirão através deste vídeo, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Quero lhes trazer nesta hora uma palavra da parte de Deus para a edificação de todos aqueles que crê no Evangelho. Amém? Que se encontra Marcos, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler aqui alguns versículos a partir do verso 2, que diz o seguinte: Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele, ou seja, Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés, aleluia, escreveu esta lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram a Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença. Senhor, para te agradecer pela tua palavra que nos és vinda nesta noite, inspirada pelo teu Espírito Santo, meu Deus, a qual está escrito em Mateus 24, verso 35, que passarão céu e terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, toma, Senhor, as mentes cativas a ti, todos aqueles que ouvirão este áudio, porque a tua palavra, Senhor, ela renova-se a cada manhã. Em nome de Jesus, fala por meio do teu Espírito. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual, todo bloqueio satânico, Senhor. Em nome de Jesus, abre o entendimento. Toma as mentes cativa a ti. Fala nos corações. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, faça obra em cada coração de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, para a glória e honra do teu nome, é que eu te peço
e já te agradeço em um nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, o Senhor, através do discípulo Marcos, louvado seja o nome do Senhor. Marcos, para quem não sabe, ele foi discípulo de Pedro e não de Jesus, como muitos pensam, apesar que ele escreveu o segundo evangelho. O evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, só 2 eram discípulos de Jesus. Mateus, que também era publicano, louvado seja o nome do Senhor, e tinha o seu nome também como Levi. E João, o discípulo chamado o apóstolo do amor, que outrora, segundo a palavra de Deus, no próprio evangelho de Marcos, é conhecido como os filhos do trovão. Ele e seu irmão Tiago. Então, Marcos, ele foi discipulado pelo apóstolo Pedro. E encontramos essa verdade no evangelho, louvado seja o nome do Senhor, na primeira carta de Pedro, glória a Deus, no capítulo 5 de 1 Pedro, e no verso, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que diz o seguinte: Pedro, escrevendo a sua primeira carta, com a ajuda de Silvano, o qual ele fala que era o seu fiel companheiro. E no versículo 12 de primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 12, assim está escrito: Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevia abreviamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. A vossa colheita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Aleluia. Glória a Deus. E Marcos também era chamado João Marcos. Encontramos isso na carta do apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, lá em Colossenses 4. Mas o evangelho de Marcos vem trazendo uma mensagem no capítulo 10, que é muito pertinente, o assunto que refere-se ao divórcio. Glória a Deus. Existe uma exegese errada, fora do texto e do contexto, que diz que Jesus permitiu o divórcio e logo, já que ele permitiu o divórcio, poderia casar-se de novo. E eu tenho observado, outro dia passou exatamente uma pesquisa referindo-se sobre o divórcio. E a triste notícia, que é uma realidade infelizmente, é que os cristãos estão se divorciando muito mais do que os gentios.
E a Bíblia vai dizer em João capítulo 8, 32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Então, como eu falei antes, uma exegese errada, fora do texto e do contexto, que diz que Jesus permitiu dar carta de divórcio e por conta disso pode se casar de novo. Mas eu quero dizer nesta hora a todos que me ouvem e me ouvirão que esse espírito do divórcio está repreendido em o nome de Jesus. Aleluia. Porque com Jesus é até que a morte o separe. Não tem nenhuma vazão bíblica para que o cristão, que é o novo, uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz, em Mateus 18, verso 18, que tudo que ligamos na terra é ligado no céu. E tudo que se desligar na terra será desligado no céu. Normalmente, quando nos casamos, estamos perante a igreja, quando o casamento é religioso e, ao mesmo tempo, ele é cívico, ou seja, com efeito civil, ou apenas civil, porque o casamento para Deus é o civil, não religioso. Pode se casar na igreja? Pode, mas se não casar no civil, para Deus não tem efeito nenhum, porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12 e no verso 1 e 2 que temos que ser obedientes à lei dos homens. E a lei dos homens só reconhece o casamento quando é civil, não apenas religioso, ou seja, apenas na igreja. Glória a Jesus. Então, irmãos, amigos ouvintes, o texto lido em Marcos, capítulo 10, aleluia, do verso 2 a seguir, a palavra de Deus diz no versículo 2 que os fariseus, aproximando-se de Jesus, querendo pô-lo à prova, perguntando se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. E Jesus deu-lhe a seguinte resposta, versículo 3. O que Moisés ordenou? Perguntou ele. E eles disseram, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Respondeu Jesus, verso 5. Moisés escreveu esta lei por causa da dureza do coração de vocês. Aleluia. Por esta razão o homem deixará pai e mãe, unirá a sua mulher, e os dois tornarão-se uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E os discípulos, verso 10. Quando estava em casa, novamente, os discípulos interrogaram a Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu, todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido
e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Lá tem uma relação de todos que morrerem nesta prática, não herdarão o reino de Deus. E entre essas práticas está o adultério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, infelizmente, como diz a palavra em Mateus 24, e no verso 12, por se aumentar a iniquidade, o pecado, o amor de quase todos esfriarão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus tem que se cumprir. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de todos que me ouvem, de nós, e que Ele restaure o amor aos nossos corações. Porque o pecado cada dia tem tomado, tem se alastrado no meio dos cristãos, infelizmente. E no verso, Apocalipse 21, verso 8, diz o seguinte: mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, neste versículo, imoralidade sexual. Outra versão fala de adultério. Aleluia. Então, o cristão, quando ele casa em Cristo, é até que a morte o separe. Até porque, como eu disse em Lucas 18, 18, diz que tudo que ligamos na terra é ligado no céu. Então, normalmente, num casamento, seja diante de um juiz da igreja, sempre vai ter testemunha. E lá é perguntado o seguinte: fulano ou fulana, ou seja, Joana ou José, aceita Joana, por exemplo, como sua legítima esposa? Aí vai dizer, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. Normalmente se diz o quê? Sim. E faz a mesma pergunta para o homem. E a resposta também é sim. Então, e por que os casais hoje está liderando o ranking de adultério, ou seja, e de divórcio? Os que era para dar exemplo está sendo uma forma de escândalo, porque Jesus disse que o escândalo ele virá, mas ai daquele por qual virá o escândalo. E o pior é que tem muita gente debaixo de maldição por conta de um segundo casamento. E qual poderia ser, o que é que a Bíblia ela diz em relação ao segundo casamento? Existe na Bíblia alguma fórmula, digamos assim, ou algum mandamento que diz que podemos casar de novo? Só existe uma regra: em caso de morte do cônjuge, homem ou mulher. Caso contrário, se alguém se divorciar
e casar de novo, não sendo por causa da morte do companheiro ou da companheira ou do cônjuge, está debaixo de maldição. É bíblico isso? É. Vamos ler aqui algum texto e vamos deixar claro, porque a Bíblia, ela por si só, ela se prega. Não precisamos de nenhum artifício para pegar a Bíblia, porque ela é simples. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 7, e no verso do 1 ao 4, está escrito assim: Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Aleluia! Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e do casamento. Glória a Jesus. Verso 3. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos romanos? Que a lei, ela só tem, louvado seja o nome do Senhor, direito sobre alguém enquanto ele está vivo. Vou dar um exemplo aqui claro. Se alguém matou e foi condenado a 30 anos de prisão, e se porventura, depois de ele estar preso, cumprindo prisão 1 ano, 2, 5, e ele vier a falecer, ele continuará lá preso? O corpo dele vai permanecer lá na cadeia, atrás das grades? Ou aquele corpo será retirado e será sepultado? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que se ele morreu, a lei deixa de existir para aquele, porque quando morre, segue-se o juízo. É que diz, louvado seja o nome do Senhor, Hebreus capítulo 9, verso 27. Glória a Deus. Então a lei para aquele homem que já morreu não pode mais se cumprir. Ou seja, se ele cumpriu 5 anos e morreu, aqueles 25 anos, ninguém vai cumprir no lugar dele, porque deixa de existir porque ele morreu. Isso serve para o casamento. Enquanto o homem e a mulher estiver vivo, ele não pode casar-se com outra, nem ela com outro, porque caso isso aconteça, ambos estarão debaixo de maldição. É o que diz a palavra de Deus, o qual foi lida no capítulo de Marcos, capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, enquanto o homem estiver vivo, enquanto a mulher estiver viva, ambos estão presos um ao outro pela lei.
Aí me perguntam, mas se porventura houver adultério, não pode se divorciar? Jesus disse que pode, por causa da dureza do coração. Mas, se divorciar, não pode casar com outra nem com outro, exceto haja óbito, morte. Pois, se ambos estiver vivo, e mesmo em caso de adultério, se houver um novo casamento com o cônjuge estando vivo, seja homem ou mulher, ambos estarão debaixo de maldição. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, conhecido como o capítulo do casamento. E Paulo começa escrevendo essa carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, dizendo assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque na mulher. Não é apenas pegar a mão e colocar no ombro, no cabelo, no braço. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando da relação sexual, coabitar homem e mulher. Verso 2 ele diz: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Glória seja dado o nome do Senhor. Verso 9, ele vai dizer o seguinte: mas se não consegue controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dando em desejo. Verso 10, 1 Coríntios 7, verso 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Glória a Deus. Que a esposa não se separe do seu marido. Verso 11. Mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não divorcie da sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, por dureza do coração, se houver um adultério, pode-se divorciar. Porém, enquanto aquele homem ou aquela mulher estiver vivo, se houver um novo casamento, desde que não seja eles de novo, então estarão ambos debaixo de maldição. E com muita tristeza eu digo que tem muitos pastores, evangelistas, apóstolos, bispos, que estão debaixo desta maldição. Porque a Bíblia é clara: se ambos não morreram, estão vivos, e por qualquer motivo, adultério ou não, houve um divórcio, sem que o cônjuge esteja morto, e se casarem de novo, estarão debaixo de maldição. Infelizmente, muita gente pega a Bíblia com texto isolado, sem o contexto, para seu bel prazer, e ali vai dizer que pode casar-se, mas aqui o texto é claro: enquanto o homem estiver vivo, enquanto a mulher estiver viva, nenhum dos dois pode casar-se de novo. Aí Paulo vai dizer que se isso acontecer, que fique sem casar. Ou seja, enquanto permanecer vivo, se alguém se divorciou, se não casar, não está debaixo de maldição. Mas
se casar com outro ou com outra, estando aquele cônjuge vivo, estará debaixo de maldição. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, Paulo vai repetir o que ele falou em Romanos 3. Romanos, capítulo 7, verso 3. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto a ressalva, contanto que ele pertença ao Senhor, ou seja da mesma fé, cristão. Porque em 2 Coríntios, capítulo 6, 14, lá vai dizer que não podemos, aleluia, nos prender a um jugo desigual. O que é isso? Um crente, um cristão, não pode se casar com a descrente, qualquer outra religião que não seja cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se isso acontecer, estará em julgo desigual. Porque a tendência é aquele que não é cristão influenciar, seja homem ou mulher, a voltar para o mundo. E a Bíblia vai dizer que nós já morremos para este mundo, ou seja, para a prática deste mundo. E se fomos mortos e ressuscitamos com Cristo, como podemos voltar ao mundo? Boa pergunta. Então a Bíblia vai dizer em Colossenses, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que se morremos e ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Diz o seguinte o texto bíblico, Colossenses 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Aleluia. Pois, verso 3, vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Verso 5. Assim faça morrer, louvado seja o nome do Senhor, a natureza terrena de vocês. Aí o apóstolo vai dizer alguns dos motivos qual nós temos que fazer morrer. Imoralidade sexual, ou seja, sexo é um desejo da carne. Então a Bíblia vai dizer, assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Verso 6. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aleluia. Meus irmãos, como disse o apóstolo Paulo, eu falo a vocês como aquele que conhece a verdade. E não é denominação, não é pastor, pastora, evangelista, não é, aleluia, apóstolo, bispo, porque eu e você não vamos prestar conta a eles, vamos prestar conta a Jesus, aquele que pagou o preço, morte horrenda de cruz, por mim e por você. Aleluia. 2 Coríntios 5, verso 15, assim está escrito: e ele, Jesus, morreu por todos, para que todos que vivam, não viva mais para si mesmo, mas viva para ele que morreu e ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Então, para complementar, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus ainda diz que Deus
aborrece, Deus repudia, abomina o divórcio. Vamos ver aqui Malaquias, o último livro do Velho Testamento, vizinho de Mateus, capítulo 2. Vamos ler aqui apenas 3 versículos. Glória a Deus. Verso 14. Malaquias 2,14 diz o seguinte: e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa da fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Verso 15. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito? Eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Verso 16 chama atenção. Eu odeio divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não seja infiel. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus foi tentado, quando os fariseus quiseram, louvado seja o nome do Senhor, tentar Jesus em cerca do divórcio, Jesus diz o seguinte: vocês não sabem ou não leram que o Senhor, quando fez o homem e a mulher, disse: deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, ou unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne e um só espírito? O Senhor está falando que no casamento, casamento, tornamos uma só carne e um só espírito. E isso é espiritual. Ou seja, que não haja separação, exceto no caso da morte. Glória a Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele ainda nos fala sobre isso, que só devemos nos separar da nossa esposa ou do esposo um pouco apenas para a oração. Glória a Deus. E ele diz claramente, ainda em 1 Coríntios 7, glória a Deus. Verso 5, 1 Coríntios 7, 5. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para dedicarem à oração. Depois, una-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Glória a Deus. O que é que o apóstolo está dizendo? Que não devemos ficar separado do nosso cônjuge por muito tempo, exceto em caso de mútuo consentimento e por um pouco período de tempo para a oração, para que depois se una de novo, para que Satanás não vos tente. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que por falta de sabedoria, às vezes passa 15 dias, até mesmo um mês,
e isso várias vezes por ano, afastado do seu cônjuge, pregando a palavra de Deus, como dizem, está fazendo a obra, mas não está vigiando. Se ele vai passar determinado tempo fora da sua esposa ou do seu esposo, que seja tipo mais do que até uma semana, na minha opinião, já é demais, mas se passar disso, que ambos estejam juntos, até porque a Bíblia diz que somos uma só carne, um só espírito, para que o diabo não tente. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 26, aleluia, e no capítulo 26, verso 41, vigiai, orai, para não cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o diabo tem agido muito nas igrejas e os irmãos não estão vigiando, porque estão levando muito tempo fora da sua casa, mesmo que esteja fazendo a obra. Se vai durar muito tempo, mais de uma semana, como eu já falei, que a sua esposa ou seu esposo esteja ao lado, junto. Aleluia, glória a Deus. Para que não caia na tentação do diabo. E por conta disso, é que temos muitos adultérios na igreja. Porque os irmãos não estão vigiando. Porque, na verdade, o nosso maior inimigo não é o diabo. Repetindo, o nosso maior inimigo não é o diabo, e sim a nossa natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa e precisa ser mortificada. Foi que diz o texto bíblico, Colossenses 3, verso 5. Fazei mortificar as vossas paixões. E paixão, ela vem da nossa natureza, da nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E isso fica claro. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Gálatas, glória a Deus, ele vai dizer que as paixões da carne, lá está escrito assim, Gálatas capítulo 5, verso 17, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês estão guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. Aleluia. Ora, verso 19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há pecado. Quem anda no Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 1,
E o verso 2 diz: louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma condenação há para todos que estão em Cristo Jesus. Aí tem uma vírgula. Mas que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Glória a Deus. Então, temos que andar segundo o Espírito e não a carne. Porque a nossa carne, quando ela é alimentada com exatamente, conta-se um testemunho de um índio, e o índio falando a seu neto, e ele disse: meu neto, dentro de mim existe 2 lobos. E o neto se espantou. Em seguida, o próprio avô disse: o índio falou para o neto: só que é um lobo bom e outro louco, ruim. E o neto fez uma pergunta ao seu avô: qual dos 2 vence? Qual seria a sua resposta? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu já fiz perguntei várias vezes sobre isso. E ouvi de muitos, cristão e não cristão, o bom, porque o bom sempre vence. Alguns dizem: não, o louco, porque o louco é mais forte. Só que todas as 2 respostas estão erradas. Louvado seja o nome do Senhor. E qual a resposta certa? O índio sábio falou para o seu neto: aquele quem eu alimentar melhor. Observamos que se o lobo louco for mal alimentado, obviamente ele vai ficar fraco. E o lobo bom, se for bem alimentado, ficará forte. E numa disputa, numa luta entre si, vai vencer o que está mais forte, ou seja, o que for melhor e bem alimentado. Esta parábola, podemos dizer assim, essa história, que é verídica, para a nossa vida espiritual, vai dizer o seguinte: se eu e você alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com oração e com jejum, estas 3 fórmulas que eu costumo dizer que são os 3 pilares para que o cristão permaneça de pé na presença do Senhor, com todas as perseguições, tribulações que o cristão passa, então ele permanecerá em pé inabalável. Foi o que Jesus disse em Mateus 7, verso 24. Todos esses que ouvem a minha palavra e as praticam, assemelhá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aleluia! Aí ele vai dizer que veio a tempestade, o vento soprou aquela casa, as águas bateram contra aquela casa e ela ficou inabalável porque estava edificado na rocha. A palavra, que é o próprio Senhor Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João diz: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e a palavra era Deus, e estava a palavra com Deus, Jesus. E ele vai dizer no verso 25 e no verso 26: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as praticam, ou seja, não guarda, assemelhá-lo-ei como um homem insensato, que edificou a sua casa na areia, soprou o vento, veio a tempestade, deu o rio naquela
casa e a queda dela foi grande. Ou seja, porque ele não alimentou a sua casa, ou seja, o seu espírito com a palavra de Deus, com oração e com jejum, estas três coisas. Porque Jesus vai dizer também em Mateus capítulo 26, verso 41, aleluia, vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, oração com a palavra de Deus. E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, capítulo 5, 17, ele diz o seguinte: orai sem cessar. Aleluia. Palavra, oração e jejum. Por que o jejum? Porque o jejum mortifica a carne. Porque se eu e você não jejuarmos, nós não vamos ter força e nem desejo de meditar na palavra, muito menos orar. Porque a carne, ela não quer saber das coisas de Deus, mas o seu e o meu espírito, esse quer sim. E ele se alimenta da palavra, da oração e do jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ainda em Marcos capítulo 9, como está também em Mateus 17, lá conta-se uma história que um jovem, ele era lançado pelo diabo no fogo e nas águas. E o pai pediu aos discípulos de Jesus, que eram 9, porque o Senhor tinha subido ao monte da transfiguração e lá estava Pedro, Tiago e João. E nessa ocasião, Pedro, Tiago e João teve o privilégio que os demais 9 não tiveram, de ver Jesus se transfigurar num Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E por conta disso, tem até algumas seitas aí falando que Moisés e Elias estão vivos no céu. Mas isso é uma outra pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles desceram, Jesus disse aos 3, Pedro, Tiago e João, não conte a ninguém, ou seja, o que eles viram lá. E chegando embaixo, ao pé do monte, o homem, que era o pai daquele jovem, correu aos pés de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pedi aos seus discípulos que expulsasse o demônio que leva o filho dele à morte, ou no fogo ou na água, mas eles não puderam expulsá-lo. Jesus olhou para ele, os 9, e disse: raça de incrédulos, até quando estarei eu contigo? E chegou para o pai e disse: se você crê, tudo é possível ao que crê. E o pai disse: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E o Senhor repreendeu aquele demônio surdo e mudo que estava naquele jovem. E a Bíblia diz que o demônio saiu urrando e deixou ele quase morto. E Jesus o colocou de pé, pegando pela mão. Verso 29 de Marcos, capítulo 9, 29. Os seus discípulos chegaram a Jesus e perguntou: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus disse: porque casta de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. Aleluia, glória a Deus. Então, tem muita gente por aí dizendo que não é mais necessário jejuar, porque Jesus, na cruz do Calvário, já pagou o preço. Só que eles estão equivocados. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, ninguém poderia pagar. E esse é o preço da salvação. Mas existe o preço da santificação. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, a Bíblia vai dizer: seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo. Glória a Jesus. Então, irmãos, amigos em Cristo, porque está havendo tanto divórcio no meio dos cristãos? Por conta que não está vigiando. Porque quem está vigiando, ele está praticando a palavra, ele está orando, vigiando e jejuando. Aleluia. Porque esses três são os pilares para que o cristão permaneça firme. É por isso que está havendo tanto divórcio no nosso meio. E isso é uma, digamos assim, uma forma até de escândalo, porque não podemos dar testemunho lá fora. Como posso eu ser divorciado, chegar para um casal que está neste pensamento e dar a ele o meu testemunho se eu me divorciei? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor chama-se perdão. Perdão é o verdadeiro amor. E esse perdão, que é o verdadeiro amor, nós temos que praticar como nosso Senhor nos perdoou. Obviamente que Jesus, na cruz do Calvário, depois de ter sido açoitado por 40 chicotadas, ter colocado nele uma coroa de espinho nas suas fontes, que segundo a medicina, que só aquela coroa de espinho já era o suficiente para matar qualquer ser humano. Como se não bastasse, ele carregou uma cruz, só aquela parte onde os braços dele ficou pendurado, de 70 quilos, por 1,5 km, e ainda foi xingado, cuspido, esbofeteado no rosto, levou pontapés, blasfemado, e quando ele chega na cruz, ele poderia com certeza se vingar, mas ele não. Ele resolveu nos amar verdadeiramente. E a Bíblia vai dizer, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus provou o amor dele para conosco, sendo a nós ainda pecadores, ele deu seu Filho único para morrer por nós. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E o próprio Senhor Jesus, ele falando em João capítulo 15, glória a Jesus, capítulo 15, verso 12 ao verso 15, ele vai dizer o seguinte: que ninguém tem amor maior do que esse, de dar sua vida pelos seus amigos. E olha que nós não éramos amigos, que fomos nós que com os nossos pecados e iniquidades, nós o reputamos por ferido aflito de Deus. É que diz o texto, aleluia, no capítulo de Isaías 53. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar,
porque escrito está: maldito todo aquele que é pendurado em madeiro. E tem muitas pessoas ainda, inclusive cristãos, usando cruz. Cruz é um símbolo para saber que foi na cruz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Não é para eu e você usar uma cruz. Eu pergunto, se seu pai ou sua mãe, ou um filho, ou uma filha, morresse crucificado, você pegaria aquela cruz, aleluia, colocaria na sua casa como um troféu, ou reduziria ela, botaria no seu pescoço como um troféu, como estão fazendo aí com Jesus? Só que o nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte. A Bíblia vai dizer em vários livros, eu posso citar aqui 3. Apocalipse, aleluia, glória a Deus, vai dizer que Jesus, ele ressuscitou. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 18, diz que ele esteve morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho o poder do inferno e da morte. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1, verso 3, vai dizer que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos e foi visto pelos 12 e por mais de 500 discípulos. E por último, apareceu para o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, em caminho de Damasco, onde houve a convenção de Paulo, que era Saulo de Tarso. Quem conhece as Escrituras, conhece esta bela passagem da Bíblia. Então eu quero ler aqui João 15 ainda, que diz o seguinte. Olha que Jesus disse. Glória a Deus. O meu mandamento, verso 12, é este: ame-se um aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele de dar sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Aleluia. Verso 15. Já não vos chamo servo, servo é escravo, porque o servo não sabe o que o seu senhor, dono, faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tenho, aleluia, lhes tornei conhecido. João Evangelho, capítulo 13, verso 34 e 35. Assim está escrito: um novo mandamento vos dou. Amarás o teu próximo, não mais como a ti mesmo, mas como eu vos amei a vós. O amor agora é incondicional, é como Jesus nos amou. Recentemente, mais ou menos uma semana atrás, vimos acidente com um helicóptero, quase não sai, aonde veio a óbito o repórter Ricardo Boechat e o piloto. E tinha um caminhoneiro onde foi a colisão, aonde uma mulher subiu naquela boleia do caminhão para tirar o homem que estava lá vivo, correndo o risco de morrer, porque se houvesse uma explosão no caminhão, ela morria. Mas ela não teve amor à sua própria vida. E olha, não era cristã, mas teve o amor pelo próximo. Então é assim que Jesus está dizendo, que devemos dar a nossa própria vida pelo próximo. E porque por uma fraqueza, uma tentação, aí há um adultério, e por conta disso o homem ou a mulher não mais perdoa. E o interessante é que às vezes eles vão ter um novo relacionamento
com outros que também já passaram por várias ou vários relacionamentos. E por que não perdoar um ou outro? Porque é muito mais fácil continuar com aquele relacionamento, porque você já conhece os prós e os contras, ou seja, as virtudes, e também conhece as fraquezas. Aí você me pergunta, por que não é você? Engano seu. Eu também já aconteceu comigo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, na verdade, eu já perdoei. E a Bíblia diz que quem mais perdoa, mais é perdoado. Quem mais ama, mais é amado por Deus. E para encerrar, para não ficar muito longo, louvado seja o nome do Senhor, este vídeo, glória a Deus. Eu quero ler ainda um texto bíblico, onde a Bíblia vai dizer, em Efésios, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, verso 31 e o verso 32, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele encerra o capítulo 4 com essas seguintes palavras. Louvado seja o nome do Senhor. 31 do capítulo 4 de Éfeso. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Seja bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou, vocês em Cristo. Aleluia. E como foi que Deus nos perdoou em Cristo? O texto bíblico vai dizer que estando nós mortos pelos pecados, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, o mundo aqui é as pessoas, porque em outra parte a Bíblia vai falar que Deus odeia todos que amam o mundo, mas em João 3,16 está falando do ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, único, para que todos que crêem nele, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus continue, através do Espírito Santo, nos dando graça, derramando o seu amor em nossos corações, para que possamos amar o próximo como ele nos amou, sem hipocrisia. Porque o mundo lá fora diz, eu amo, mas ao mesmo tempo diz que matou por amor. Que amor é este? Quem ama, cuida. Quem ama, perdoa. Quem ama, quer o melhor para o seu próximo. E encerrando, eu quero falar do verdadeiro amor que vem de Deus, chamado agape, não é ágape, porque se fosse ágape, teria o acento agudo no A, mas se pode olhar em todas as Bíblias que não tem esse acento no A, então chama-se amor agape, e este amor vem de Deus. E o capítulo do amor, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, louvado seja o nome do Senhor. Verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor
não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verso 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Verso 13. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu já provei para todos que conhecem as Sagradas Escrituras que não tem invasão bíblica, exceto em caso de morte para que se case de novo. Pode até se divorciar em caso de adultério, por dureza do coração, por não perdoar. Mas se isso acontecer, lembre-se, enquanto o cônjuge estiver vivo, se alguém casar, seja ele ou ela, ambos estarão debaixo de maldição. E o texto é claro. Eu li aí Marcos capítulo 10, do 1 ao verso 10, verso 2 ao 10. Eu li ainda, louvado seja o nome do Senhor, Malaquias, capítulo 2, do 14 ao 16, que no 16 vai dizer que Deus odeia divórcio. E também Romanos, capítulo 7, do 1 ao 4, que vai dizer: enquanto o homem ou a mulher casado estarão presos pela lei enquanto ambos viverem. Aleluia. 1 Coríntios 7 vai dizer a mesma coisa. E se porventura se divorciar, que fique sem casar, ou reconcilie-se com seu cônjuge, marido ou mulher. Aleluia. Caso contrário, tem que esperar que ambos morram. E também não podemos orar a Deus para que ele ou ela morra. Porque se fizermos isso, o amor de Deus não está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. A Bíblia diz em Isaías 55:11. Vou falar do verso 10. Assim como a água, a chuva desce e a neve do céu e para lá não torna, antes faz molhar o broto do campo e florescer, assim a palavra de Deus que sai da tua boca não voltará para ele vazia, antes fará aquilo que te apraz, para aquilo que ele prosperou. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer que um rega, outro prega e outro dá o crescimento que é Deus. Que Deus em Cristo Jesus faça a tua palavra, por meio do Espírito Santo, prosperar em cada coração. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Curve a sua cabeça, feche teus olhos, una a tua fé com a minha em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno, Pai amado, Pai querido, Criador do céu e da terra. Nesta hora, Senhor, eu clamo a Ti em nome de Jesus, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre, meu Pai, em nome de Jesus, Teus servos, sobre todos que se encontram, meu Pai, em nome de Jesus, casado ou até mesmo aquele que está, meu Senhor, divorciado. Que o Senhor tenha misericórdia, restaure primeiro amor em cada coração. Joga por terra esse demônio, meu Pai, que está atuando na Tua igreja. Esse espírito maligno da Padilha, da Pombagira, da Jezabel, todo espírito maligno, Senhor, que tem entrado nos casamentos, aonde tem feito o homem e a mulher de Deus
cair em tentação e adulterar. Mas que teu Espírito fortaleça, que teu Espírito Santo, meu Pai, venha guiar em todos os seus caminhos, que ele venha nos mostrar todo o caminho errado, que ele venha nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Restaura, Senhor, em nossos corações o primeiro amor. Senhor, em nome de Jesus, gera em cada um de nós, crente ou descrente, todos que ouvem vão ouvir esta mensagem, o fruto do teu Santo Espírito, que está em Gálatas 5, aleluia, 22, que são 9, começa pelo amor e termina pelo domínio próprio. Meu Pai, em nome de Jesus, fortalece, aviva a tua obra no meio do dia dos anos. Repreende toda a seta maligna. Repreende toda a ira, a fúria de Satanás contra o teu povo, a tua igreja. Abençoa, Senhor, os casamentos. Restaura, Senhor, os casamentos. Abençoa os lares, Senhor. Tira a frieza. Meu Deus, tira a dureza do coração. Em nome de Jesus. Senhor, quebranta os corações, porque para ti todas as coisas são possíveis. Dá saúde a esse meu irmão. Dá saúde a essa minha irmã. Senhor, liberta aquele meu irmão. Liberta a minha irmã. Este amigo, esta amiga que nos ouve. Converte por meio do teu Espírito. Porque a tua palavra diz, Senhor, que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Dá a todos, Senhor, a tua graça, a tua paz. Levanta homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, anciões, cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, para fazer o teu ide, Senhor. Em nome de Jesus, faz conhecido no nosso meio. Aleluia, porque a tua palavra diz em Malaquias 2, verso 6, que o Senhor não muda, por isso que Israel não é destruído. Aleluia. A tua palavra diz, Senhor, aleluia, em Hebreus capítulo 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Derrama, Senhor, a tua paz em nossos corações. Senhor, continua conosco. Faz prodígio e maravilha no nosso meio. Senhor, continua operando, salvando, curando. Da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, para que se cumpra a tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Assim eu agradeço esta rica oportunidade e que teu Espírito Santo complete a obra em cada coração, em nome de Jesus. Eu vos saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.